Senhoras e senhores, estamos iniciando neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convido a todos para que possamos, neste momento de oração, de prece, orarmos, portanto, para Deus. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecendo todo o amor que Ele dedica a todos nós. Agradecendo a paz que adquirimos. Agradecendo a luz que alumia os caminhos. Agradecendo a refeição, o pão nosso de cada dia. Não só o pão do corpo, mas também o pão da alma. Só agradecendo. Muito obrigado, Pai, pela bondade, pelo amor infinito, dedicado a todos nós. Que assim seja. O trabalho de hoje intitula-se Hoje. Está em Paulo, Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Vamos ter que explicar isso aí, né? É o hoje. Que a gente fala seguido sobre o hoje. Que a gente quer viver às vezes o ontem e quer viver o amanhã. E precisamos viver exatamente o hoje. Emmanuel nos explica. O concílio da exortação recíproca diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que não se estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que para aconselharem os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após a sua passagem. Qual ocorre também no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho da elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco vos convoca. E a nós convoca, todos nós, né? Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate,
aprimoramento e santificação, recorda a importância do tempo que se chama hoje. É hoje. Tudo é hoje. Cumprimentando a irmã Ângela, que está conosco mais uma vez, agradecemos ao Pai nos dar essa oportunidade de estarmos juntos. Eu pergunto o que é correlato ao Evangelho desta lição do hoje. Cumprimentando os nossos irmãos, Deus abençoe a todos, em todos os lugares onde se encontrem, com muita paz, saúde, prosperidade no coração, nos lares de cada um de vocês. Então, essa lição que Emmanuel nos traz, né, do exortai-vos uns aos outros. Qual o significado desta frase, exortai-vos uns aos outros? Encorajar e apoiar-se mutuamente. É um chamado a aconselhar, ensinar, consolar e fortalecer uns aos outros na fé. Vejam a importância dessa lição, né? Quando Paulo, né, nessa epístola faz esse chamamento e Emmanuel nos traz essa explicação. Quando ele diz que todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres, a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade em caminho da elevação espiritual. O exortai-vos uns aos outros, ele é um chamamento muito importante. Lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, onde fala sobre a caridade material e a caridade moral, né, já começa o texto dizendo assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Então, nessas palavras se acham contidas toda a religião e toda a moral. Amemos uns aos outros, vamos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Né? Então, vamos amar, auxiliar, ajudar, encorajar, motivar, dar ânimo. Nada disso aqui, essa exortação, nós não precisamos ter dinheiro para fazer isso. Ensinar, partilhar o nosso conhecimento. Quantas pessoas têm conhecimento incrível de muita coisa, mas não compartilham, não ajudam, não motivam. Né? Eu lembrando agora dos professores. Os professores são mestres. O ser que escolhe essa profissão, ela é uma missão abençoada. Porque ele está ali exortando o tempo todo, com todos, ensinando, motivando, ensinando, né? Compartilhando o seu conhecimento, dando exemplo. Então vejam a importância de nós trabalharmos isso em nós, de realmente nós exortarmos uns com os outros, auxiliando os nossos irmãos, consolar, aliviar o fardo das pessoas, de um familiar, de um amigo, seja ele o fardo que for. Muitas vezes aquela pessoa está ali se sentindo oprimida, triste, cabisbaixa, ela só precisa de alguém que sente do seu lado, que a ouve, possa ouvi-la, ou que possa lhe dar um abraço, um sorriso. Então, através do nosso exemplo, como diz Emmanuel, da nossa prática, do nosso viver diário, nós estamos também exortando os nossos irmãos, ensinando as virtudes do Cristo dentro do nosso lar, que é onde tudo começa, dentro da nossa casa.
Eu estou exortando a minha família? Eu estou encorajando o meu filho, a minha filha? Eu estou ensinando, dando bons exemplos? Eu estou guiando no caminho do bem? A minha esposa, o meu marido, a minha família, no modo geral, a grande família material na qual eu escolhi encarnar, como eu estou ali vivenciando, né, o meu dia a dia. Eu estou conseguindo ser aquele exemplo vivo para eles? Ah, mas Ângela, eu tenho que ser um santo. Não. Ninguém vai virar santo nesta encarnação. Na nossa angelitude, nós estamos em busca dela. Vamos conseguir. Um dia vamos. Mas hoje, como diz aqui, hoje nós estamos buscando a nossa melhora, a nossa reforma íntima, a nossa evolução espiritual. E o hoje é hoje, não é amanhã, como disse o irmão Antônio. É hoje. Não, amanhã, então, eu vou fazer as minhas orações, a partir de amanhã eu melhoro. Ou como aquela frase, segunda-feira começa a minha dieta, tá tudo bem. Não, não é assim. É hoje, agora, nesse momento. É isso que Emmanuel, que Paulo vem trazer para nós, que ele trazia naquela época. Hoje se faz necessário agora essa nossa transformação, essa nossa união, esse sentimento realmente de nos amarmos uns aos outros. Interessante, né? E, em suma, seja exemplo. O exemplo é diário e é hoje. O amar uns aos outros, como eu vos amei, fazer ao outro aquilo que quero que façam para mim, é difícil de aplicar. Eu sei, nós sabemos disso. Porque o ego ainda é muito forte. O ego que se torna o egoísmo, O quero para mim, para a minha turma só, e o restante que se rale, como se diz por aí. Não, isso aí que a gente precisa começar a mudar. Esse aprendizado é super importante. Seja exemplo. Os duelos, eles acontecem todo dia. Todo dia. Quando eu vou, então vamos fazer uma prova. Quando alguém me diz alguma coisa que eu não gosto, isso tem diariamente, ou me diz, ou coloca nas redes sociais, o que eu procuro? Revidar. Revidar. Sempre. Não, para aí. Isso não é assim. Mas se eu primeiro eu fizesse uma reflexão, será que esta pessoa que está me dizendo isso não tem razão? Isso é a visão que ela está tendo de mim. Será que eu não fiz isso, não fiz por merecer esta visão? E aí, eu na reflexão, eu posso dizer, opa, ele tem razão. E é o ensinamento que eu tenho. Eu não preciso revidar daí. Eu vou procurar corrigir este erro para ser um exemplo no futuro para aquela mesma pessoa. Eu não preciso revidar. O revide é o duelo, que se torna uma guerra, uma briga. No trânsito acontece tudo isso. Todo dia isso. Todo dia. Eu vou falar no trânsito aqui a vida inteira. Mas um dia nós vamos ser gentis, cordatos, amigos, serenos, e sendo exemplo também no trânsito. Também no trânsito. O exemplo é todo santo dia. Quando a gente vai querer responder uma coisa, olha o duelo. Olha a guerra verbal. Da guerra verbal parte-se para a guerra física. E é hoje. E esse hoje, se eu fizer assim, amanhã eu estarei pior. Porque o hoje, o meu amanhã é o meu hoje. Difícil de entender? Não, é fácil de entender. Dar o exemplo diariamente daquilo que fala. Ou não precisa nem falar. É só mostrar pelo exemplo. Fica quieto. Minha querida mãe Eufrásia dizia sempre, o calado vence.
Um abraço para ela. Está por aí. Na luta, na batalha do bem, do bom combate. Então, quando o nosso irmão Paulo diz exortai-vos uns aos outros, o que ele quis dizer mais claramente? Né, talvez alguns já tenham entendido. É uma palavrinha. E essa palavra se resume aqui no que a gente falou antes. Muito mais ela se resume mais. Quando fala encorajar, aconselhar, ensinar, consolar, estamos falando o quê? Caridade. Caridade. Como diz no Evangelho, a caridade, meus amigos, se faz de diversas maneiras. Se faz de diversas formas. Podeis fazê-la por pensamento, palavras ou ações, como falava o nosso irmão Antônio. Quando Emmanuel coloca no texto aqui sobre o duelo, nós falamos sobre os duelos mentais, o Antônio falou dos duelos verbais. Certa vez, uma pessoa levantou-se da casa espírita onde o Chico trabalhava e disse: Chico, esse evangelho está ultrapassado. Porque hoje a gente não tem mais esses duelos. Não se tem mais um matando o outro, como era antigamente. Ele falava aqueles duelos antigos, da honra, de se lavar a honra. E Emmanuel, próximo do Chico, diz para o Chico para considerar os duelos mentais. Então o Chico diz: meu irmão, o evangelho não está superado. Considera os duelos mentais. Quantas vezes, na maioria das vezes, nós fazemos isso? Você não abre a tua boca, você não fala, mas fica ali pensando, duelando com a pessoa mentalmente, duelando com a política mentalmente, duelando com a sociedade mentalmente, duelando com a tua família mentalmente. E isso é muito triste. Então, são esses duelos que nós temos que extirpar da nossa alma. Por isso ele diz: exortai-vos uns aos outros. Sejam caridosos uns com os outros. Se ajudem mutuamente. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos homens irritados pelo desespero, pelas privações, e que blasfemam o nome de Deus: eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acrediteis e vede agora, sou feliz. O que ele quer dizer com esse texto? Eu era como vós. Eu era cego. Eu não permitia a luz do Cristo entrar dentro do meu coração pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo, pelo meu materialismo, ainda ferrenho dentro de mim. Mas no momento que eu permiti que a luz do Cristo entrasse no meu coração, eu sou uma pessoa feliz. Como que você pode ser feliz não tendo nada? Mas quem diz que para ser feliz precisa ter tudo? Nós vemos pessoas que vivem em palácios grandiosos e não são felizes. Sentem aquele vazio interior, aquela tristeza, aquela angústia dentro de si. E outros que estão lá quase que numa miséria. E você fala com eles: está tudo bem, está tudo ótimo, estou feliz. Mas qual a diferença? É que reconhece que a alegria, a felicidade não depende apenas do lado material. E o outro buscou a alegria, a felicidade apenas nas coisas materiais. Então, esse exortai-vos uns aos outros nos traz essa grande reflexão da necessidade que nós temos de aprender a nos amar. Mas o que quer dizer isso, meu Deus? Como que eu vou amar o outro? É não tendo sentimentos ruins por ninguém. Aquela pessoa que te magoou, que você ficou triste, ela te magoou. Ainda bem que foi ela, não foi tu que magoou ela.
Como dizia o Chico, deve ser terrível você ter esse sentimento que você magoou alguém. Então, se libertar daquele sentimento e orar por aquela pessoa. É não guardar rancor, mágoa, sentimentos ruins. Ter benevolência com todos. Isto é amar uns aos outros. Os dias de hoje, irmã Ângela e queridos amigos que nos veem, nos escutam, as pessoas vão endurecendo. Como diz por aí, vão ficando calejadas pelo sofrimento, pelas desilusões, por tudo aquilo que acontece nos dias de hoje. A lição nos diz para ser exemplo. E para ser exemplo, nós não podemos endurecer. Exortai-vos uns aos outros. O que isso quer dizer? Exortai-vos uns aos outros. Quer dizer que eu tenho que estar chamando a atenção de um e de outro, e eles me chamando a atenção o tempo todo? Não, não precisa. Precisa simplesmente um lembrete e o exemplo. Oh, olha o duelo. Olha a guerra, olha a briga. Veja a luz. Veja a paz. Veja o amor. Assim. Assim. Esse é o grande treinamento que temos que fazer para não endurecermos. Esta é a exortação que temos que fazer uns aos outros no dia a dia das nossas existências. Hoje foi uma lição que nós tivemos no outro dia. É o dia de fazermos isso. É o momento de fazermos isso. Exortando-nos para o caminho reto, para o caminho do bem, para o caminho do amor ao próximo. Eu estava aqui, enquanto o nosso irmão Antônio estava falando e ouvindo ele, nessa passagem que o Emmanuel fala nesse texto, me veio muito uma situação na nossa casa, né, com os filhos, os pais com os filhos. Quando ele diz assim: importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se continua somente de palavras, deixa invariável vazio após a sua passagem. E o que a gente faz geralmente? A gente só fala. Olha, meu filho, minha filha, você tem que fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você isso. Sabe, aquele monte de palavras que o teu filho não pode. Mas elas se tornam vazias porque são apenas palavras que você falou. Mas e as tuas atitudes? Como disse o nosso irmão Antônio, e o teu exemplo? Aonde ficou? E aí aquele filho, aquela filha, aquela criança, ali desde pequena, vai olhando e pensando, tá, mas meu pai e minha mãe falou tanta coisa, mas ele não faz nada disso, então por que eu vou fazer? Eu vou fazer por quê? Se o pai e a mãe, que são, digamos assim, os superiores a mim, eles não fazem, por que eu preciso fazer? E esse é o pensamento que eles têm. Infelizmente é assim. E infelizmente ainda continua desse jeito. As pessoas, e isso fora de casa, no teu local de trabalho lá. Ó, fulano, tu tem que fazer dessa forma, assim, porque assim tem que ser feito. Mas você faz totalmente o contrário do que aquilo que você falou. Então, acabam se tornando palavras vazias. Não tem sentido nenhum na vida daquela pessoa que está ouvindo. Né? Então, essa exortação é uma coisa ruim, porque ela não vai fazer efeito. Vai fazer um efeito contrário, em vez de positivo, negativo, na vida daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, do teu amigo, do teu familiar. Né? Então, nós temos que realmente fazer aquela exortação como Jesus nos ensinou. Encorajando com amor, advertindo o teu filho, chamando a atenção dele muitas vezes duramente, mas com amor. E mostrando as tuas atitudes daquilo que tu falou.
para que ele realmente, não, realmente meu pai, ele está certo, porque ele não age dessa forma, ele age realmente como ele fala. É preciso, então, domar, né, os instintos primitivos, o atavismo que carregamos dentro de nós, para que isso possa acontecer. Isso é treinamento. Isso é treinamento. Vamos treinar. Vamos treinar. A irmã Ângela, por favor, encerra a prece. Então vamos exortar. Exortar com amor uns aos outros, com dedicação, com amizade, com carinho sincero. Que o nosso coração seja sempre preenchido de luz, de tranquilidade, de serenidade, de confiança no poder maior do nosso Pai Criador, nosso anjo da guarda, de Jesus, de todos esses seres que estão à nossa volta, dos nossos familiares que estão no plano espiritual, cuidando de nós, orando, irradiando energias benéficas, que possamos abrir o nosso coração a todos eles. Senhor, somos imensamente agradecidos pela nossa vida, pela nossa existência, pela família, pelo lar que temos, pela família que escolhemos, pela família que nos acolheu. Gratidão pelo alimento à nossa mesa, pelo trabalho, por todas as dificuldades que encontramos no nosso caminho, a nossa gratidão. Pois assim trabalhamos a energia da fé, da confiança, nossa inteligência. Obrigada, Pai, por todas as oportunidades que temos, pelas alegrias que nos coloca todos os dias. Rogamos o teu amparo às nossas famílias, aos filhos, a todos os jovens, crianças, adolescentes, que neste mundo, Senhor, muitas vezes choram em silêncio. Que os anjos de cada um deles amparem e os abracem neste momento, com muito amor, com muito carinho. Gratidão por todas as bênçãos que recebemos hoje. Que teu amor nos ampare sempre. Que assim seja.